Marcas de uma igreja avivada. Quais são as marcas de uma igreja avivada? Muitas vezes nós queremos o avivamento, queremos o poder de Deus. Nós queremos que o Senhor haja de uma forma extrema, de uma forma magnífica. Mas quais são as marcas de uma igreja avivada? Irmãos, era Jerusalém. Por volta do ano 30 da nossa época, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado também. Ali estava o Pentecostes, já tinha acontecido. As línguas de fogo já haviam sido derramadas sobre as cabeças daqueles que ali estavam presentes. As línguas de fogo eram idiomas e cada um ouvia no seu próprio idioma. Atos 2:4. Mas à frente, irmãos, nós encontramos a igreja primitiva. A igreja primitiva é um exemplo de igreja avivada. Uma igreja que colocou as suas raízes nos ensinamentos apostólicos, que procurou viver a verdade que era ensinada pelos discípulos, pelos apóstolos no dia a dia. E deixa-nos um exemplo muito grande. Um exemplo precioso para que nós possamos lê-lo e praticá-lo ainda hoje. Porque a palavra de Deus vale para hoje. É uma palavra viva, é uma palavra que não fica no esquecimento, é uma palavra que não caduca, é uma palavra que não envelhece. A palavra do Senhor sempre é nova, sempre ela é nova. E essa igreja, irmãos, ela não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha folhetinhos bonitos como os nossos, não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, Facebook, não tinha nada dessas coisas. Mas ela conseguiu impactar o planeta com a palavra de Deus. Ela conseguiu impactar o planeta. Ela conseguiu impactar todo ser vivente que já passou sobre a face da terra, que ainda há de passar. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo de Deus estava ali. E a palavra do Espírito Santo é viva. Ela não morre, não se apaga. Ficou aqui registrado ensinamentos profundos que valem para os nossos dias, ensinamentos que nós podemos colher para hoje, colocá-los em práticas e com certeza vamos agradar ao Senhor. Seremos bem-sucedidos na nossa jornada como servos de Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos observar e praticar no nosso dia a dia, a vontade do Senhor. Nós não podemos olhar para o homem, mas temos que olhar para o Criador, olhar para Jesus, nos deixar encher com o Espírito Santo. Amados, e a palavra traz um relato muito, mas muito forte, e diz que aquela igreja crescia. Aquela igreja crescia, não porque as pessoas eram especiais, era um povo comum, mas porque observavam os ensinamentos do Senhor e tinham prazer em viver aquilo que Deus tinha para as suas vidas. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 42 até o final do capítulo. Ouça com atenção o que Lucas registrou a respeito desse povo poderoso, esse povo que foi grandemente usado pelo Senhor. Eis o segredo da igreja primitiva. Não é tanto um segredo porque está aqui revelado, mas aquilo que eles fizeram, que conseguiram obter êxito na caminhada como igreja. Atos 2, a partir do versículo 42 até o final, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha a base da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Versículo 43. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio
dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Pai de amor, fala conosco, dá-nos a revelação da Tua palavra, ensina-nos, ó Deus, desperta-nos para vivermos a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, são ensinamentos profundos, maravilhosos demais para as nossas vidas. Nós vemos que a igreja primitiva, ela é uma escola para nós, uma escola para a nossa vida, é uma escola para o povo de Deus. Ensinamentos que nós precisamos colher, com carinho trazê-los para o coração e praticá-los no nosso dia a dia, para que nós possamos ver a glória do Senhor na nossa existência. Eu sei, irmãos, que nós temos problemas, dificuldades. Se porventura há nesse lugar alguém que não tem problema, fala comigo, que eu vou arrumar um problema para você. Mas todos nós temos problemas. É difícil uma pessoa falar, eu não tenho problema, a minha vida é perfeita, a minha vida é maravilhosa. Todos têm problemas. Este povo da igreja primitiva, eles não tinham um problema, eles tinham centenas de problemas. Mas o Senhor moveu de uma forma poderosa, grandiosa. E eu quero falar para você o seguinte, não importa a tua situação, o que importa é abraçar o Senhor, é deixar-se mover pelo Todo-Poderoso, porque o Senhor muda a tua sorte, o Senhor te abençoa e o Senhor faz coisas maravilhosas acontecer na vida daquele que tem fé. E esse texto, amados, no versículo 42, inicia da seguinte forma: e perseveravam na doutrina. Olha que bênção, irmãos. Eles eram firmes, inabaláveis. Eles não eram Maria, vai com as outras. Mas eles tinham convicção daquilo que criam. Eles tinham plena certeza que a palavra dos apóstolos eram palavras verdadeiras, dignas de crédito. E acreditavam e viviam esses ensinamentos. Nós precisamos, a exemplo dessa igreja, acreditar, amados, que a palavra de Deus é verdadeira, que não há outra, não há uma vertente, não há nada, não há um genérico da palavra que seja válido. Nós temos que trazer essa palavra para dentro do coração, no meio das nossas crises, no meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos problemas, porque Deus agirá, Deus moverá, Deus fará coisas novas na vida daquele que crê. Essa é a promessa de Deus para a minha vida. Oh, meu Deus, é a promessa de Deus para a minha vida, é a promessa de Deus para a tua vida. Eu sei que não é fácil, irmãos, não é fácil. Quando nós olhamos para Abraão, quando nós olhamos para ele, tinha 1000 promessas, tinha milhares de promessas, mas quantas ele viu cumprir-se? Quantas? As maiores, as magníficas, as extraordinárias, ele não as viu cumprir. Não viu, amados. Nós é que olhamos para trás, nós olhamos para o passado, mergulhamos na Bíblia e vemos as promessas, e vemos o cumprimento, e vemos como esse homem foi abençoado. Mas tudo, irmãos, foi decorrência da obediência cega ao Senhor. Nós precisamos ter uma obediência cega à palavra. O que é uma obediência cega? Você não pode ver nada além da palavra. Somente a palavra, é a palavra, nada mais do que isso, nada além da palavra, somente a palavra. Assim era esta igreja, irmãos. Ela estava em Jerusalém, ela estava passando por dificuldades. O Senhor havia sido assassinado, havia ressuscitado há poucos anos. Quantas dificuldades, mas eles não tiravam os olhos da palavra. Mas há algo ainda mais interessante, e nós muitas vezes esquecemos:
A igreja primitiva não tinha uma Bíblia. Nós temos a Bíblia, glórias a Deus. Eles não tinham uma Bíblia para enquadrar-se dentro dela. Eles não tinham esse referencial de fé. Eles criam, amados, veja a fé, como Deus agia na vida daqueles homens. Eles criam na palavra dos apóstolos. Os apóstolos chegavam e falavam: olha, é assim que Deus quer. É assim, vamos viver. Essa é uma verdade que nós precisamos hoje observar, queridos. E no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, amados. Na comunhão é preciso que haja essa liga, essa unidade. Nós precisamos viver em unidade, a comunhão é indispensável. Nós temos que valorizar isso que Deus nos deu, que é a unidade, queridos. Outro aspecto que era comum no meio daquela igreja, amados, o partir do pão, era a ceia. Eles glorificavam o Todo-Poderoso através da ceia. E ainda, irmãos, e nas orações. Queridos, se nós negligenciamos a oração, como é que vamos tocar no coração de Deus? Como é que vamos tocar no Senhor? Se nós somos negligentes nas orações, amados, não é possível que haja um perseverar, que haja um firmar, que haja força na nossa vida para seguirmos em frente. Portanto, amado, fica esse exemplo da igreja primitiva. Primeiro, é necessário perseverar, ficar firme na doutrina, olhar somente para Deus, é Deus acima de todas as coisas. Vemos ainda no versículo 43, ouça com atenção: em cada alma havia temor em cada alma, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Nós vemos, queridos, que quando há um avivamento verdadeiro, uma igreja avivada, os sinais do Senhor se fazem presente. Mas fazem presente através de quem? Através dos servos, através daqueles que amam o Todo-Poderoso. Os sinais, os milagres, os prodígios eram comuns, tão comuns naquela igreja, que as pessoas ficavam temerosas. Elas temiam o Todo-Poderoso porque elas olhavam para aquilo e reconheciam que só Deus poderia fazer tal coisa. Eis, amados, a confiança nos princípios do Senhor. Os apóstolos, homens dedicados, consagrados, dedicados, que tinham suas vidas aos pés do Senhor, não eram diferentes de nós. Falamos isto esta semana. Não eram diferentes, eram pessoas comuns, pessoas muitas vezes até analfabetas, conforme alguns historiadores, mas que foram usados de uma forma ímpar pelo Senhor, de uma forma magnífica pelo Senhor, de uma forma intensa pelo Todo-Poderoso, porque eles andavam com o Senhor, eles tinham Cristo Jesus nos seus corações. Nós precisamos andar com o Senhor, irmãos. Nada disso que está na Bíblia morreu. Tudo isso que está na Bíblia é para nós hoje. Deus quer fazer os sinais, Deus quer fazer os milagres, Deus quer trazer prodígios, mas Ele quer também que haja apóstolos, vidas santas, dedicadas, consagradas, rendidas aos pés do Senhor. Eis aí, amados, o grande problema de nossos dias. Haja vista que nós não temos de fato o compromisso a ponto de morrermos para nós mesmos e vivermos só para o Senhor. Nós não fazemos dessa forma, e eis a grande dificuldade em vermos a glória do Senhor manifestar-se. Queridos, nós temos que buscar um coração temente ao Senhor, uma vida dedicada ao Todo-Poderoso, uma vida consagrada exclusivamente ao Mestre, uma vida cujo coração é dominado pelo Espírito Santo de Deus, somente pelo Espírito Santo do Senhor. Só Ele pode ter poder, só Ele pode ter autoridade, só Ele pode transitar pela nossa existência, amados. Na igreja primitiva, queridos, uma igreja avivada que impactou a sua época e continua impactando as gerações. Eram homens e mulheres que viram a glória do Senhor, que deixaram-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Amados, em Jerusalém
falavam daquela igreja: é um povo diferente, estão sempre buscando o Senhor das suas vidas. O prazer daquele povo está no Senhor, a alegria deles está no Senhor, a satisfação é estar reunidos para adorar o seu Deus, para glorificá-lo. Vamos lá! Era assim que eles mostravam o poder de Deus naquela cidade, naquele lugar. E as pessoas afluíam ali, amados, as pessoas afluíam à igreja, à sinagoga, e eles eram tocados pelo Espírito Santo do Senhor. No entanto, amados, templo não salva. Templo não salva. Nós precisamos ser os instrumentos do Senhor. O fato deles estarem ali na igreja, o fato daqueles de Jerusalém chegarem até a igreja, não era isso que os salvava, mas aqueles que estavam ali, que estavam cheios do Espírito Santo, homens usados poderosamente pelo Senhor. Eis aí os instrumentos que Deus precisava. Nós muitas vezes temos relevado Deus na nossa vida. Meu Senhor Jesus, nós temos relevado Deus, amados, e nós não podemos colocar Deus em segundo plano na nossa existência. Nós temos que entender, igreja, Deus, Ele quer o primeiro lugar. Deus quer o primeiro lugar da nossa vida. E nós temos que entregar o melhor de nós para o Mestre, o melhor de nós. Versículos 44 e 45, confira na sua Bíblia. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O contexto, amados, o contexto era que o grande avivamento ali em Jerusalém trazia pessoas de terras distantes. E essas pessoas que eram da igreja acolhiam aqueles que visitavam, aqueles que chegavam, aqueles que não tinham onde ficarem hospedados, que não tinham onde alimentar-se. Estes se incumbiram de suprir as necessidades daqueles que vinham de longe. É esta a verdade que está nos versículos 44 e 45. Todos creram e estavam juntos e tinham tudo em comum, a mesma fé, o mesmo coração, o mesmo Deus, o mesmo objetivo, o mesmo prazer, a mesma alegria. Tudo estava no Senhor. E eles, movidos, eles entenderam, amados, eles entenderam. Eles vendiam talvez as suas posses, a Bíblia não é muito clara, diz apenas que vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja como era a visão da igreja. Veja como era a visão daquelas pessoas. E quando nós olhamos para a nossa igreja, por exemplo, nós vemos a dificuldade, amados, até mesmo nos dízimos e ofertas. Nós vemos as dificuldades, porque as pessoas não têm essa visão, a visão de ajudar, a visão de contribuir, a visão de vestir a camisa, de trabalharmos juntos para a obra do Senhor, porque parece que cada um, eu tenho que fazer a minha parte, eu vou na igreja, é o suficiente, mas a igreja somos nós, amados. Nós somos a igreja, o restante é templo. Nós somos a igreja. E é preciso que haja essa visão, amados, essa visão de amar a obra do Senhor e não relevar as suas necessidades, não relevar, mas fazermos o que é preciso para que a obra possa desenvolver e alcançar as pessoas para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eis um grande ensinamento difícil, ensinamento extremamente difícil para os nossos dias, amados. Extremamente difícil, porque esse desapego às coisas é extremamente complicado. Nós temos planos. Quais nossos planos? Nossos planos é com o nosso futuro. Não tem planos com o passado, nem com o presente. Planos é futuro. Quais são os nossos planos? Estou me preparando para quando ficar velho. Mas quem te garante que você ficará velho? Quem te garante? Eu tenho que
conseguir bens sobre a face da terra. Qual a garantia que você tem que há de usufruir os bens sobre a face da terra? A Bíblia diz que nós precisamos entesourar bens nos céus. Sabe o que é isso, queridos? É que tudo é Deus na vida da gente. Tudo é Deus. Esta é a visão do Evangelho. Tudo é Deus. Eu não preciso de poupança, apesar que todos fazem. Nós não temos dinheiro, então empatou. Mas nós não precisamos de poupança. Nós não precisamos de 50 casas. Nós não precisamos de 1000 alqueires de terra. Nós precisamos do suficiente para viver e fazer a obra de Deus. É difícil, não é? Mas é a verdade. Sabe o que foi que mudou, irmãos? A visão de Deus. A visão de Deus que mudou. Não. A visão de Deus não mudou. O que mudou, amados, foi a qualidade daqueles que dizem seguir a Jesus Cristo. Esta que é a diferença. É esta a grande diferença. Hoje nós seguimos Jesus, mas amarrados nessa terra. Naqueles dias, nos dias da igreja primitiva, no decorrer da história, muitos assim o fizeram e o fazem ainda hoje. Seguem Jesus, amarrados pelo Espírito Santo de Deus. Não pela terra, mas pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, são levados, empurrados, são impulsionados pelo Espírito de Deus. E ainda há um texto que diz: que adianta nos ganhar o mundo e perdermos a nossa alma? Que adianta-nos? Até que ponto nós somos de fato do Senhor? A igreja de Atos, a igreja primitiva, eles abriram mão de tudo, porque eles viram a necessidade daqueles que chegavam querendo Jesus nas suas vidas. E eles entenderam que nada era mais importante. Nada era mais importante. No versículos 46 e 47, diariamente perseveravam unânimes no templo. Meu Deus amado, aquele povo era chato pra caramba, não é? Todo dia no templo. Só de noite? Todo dia no templo. 1 hora por dia? Todo dia no templo. Entendeu? Deu para compreender? Não era 1 hora, 1h30, 3 horas por semana. Não eram 3 horas por semana. Era todo dia. Todo dia. Sabe onde estão esses camaradas hoje? Lá nos céus. Glorificando e bendizendo o Mestre, porque certamente eles foram alcançados pela graça do Senhor, porque amaram Deus acima de todas as coisas. Diz, diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, simplicidade de coração. Não tinha nada de complexo, de difícil, mas era simples, faziam isto com grande alegria. 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eis a grande vitória da igreja, amados. Nós vemos nesse texto, irmãos, ensinamentos que são profundos demais para a nossa vida. Não estão caducos, não ficaram no passado, não são retrógrados, mas são ensinamentos para hoje.
Primeiro, eles eram firmes, firmados, alicerçados na doutrina de Deus. Ainda, amados, eles viram o poder, eles viram a glória, os sinais, prodígios, milagres aconteciam diante deles, milagres magníficos, talvez pessoas sendo ressuscitadas, cegos vendo, coxos andando, e vai por aí. E vai por aí. Tinham prazer em ajudar aqueles que chegavam à obra. Amavam o seu próximo, conforme é o segundo mandamento, amar o próximo. E ainda, amados, eles tinham prazer em estar no templo do Senhor. Eles tinham prazer. Quando nós olhamos para a igreja hoje, nós vemos que a igreja não tem prazer em estar reunida. Infelizmente. A igreja não tem prazer em estar reunida. Nós estamos aqui por 1h30. Vamos sair correndo, porque um monte de coisa nos aguarda em casa. Tem um tanto de coisa nos aguardando da porta para fora. E muitos estão já aqui com a mente ligada. Meu WhatsApp, meu grupo da família, meu grupo do time preferido, meu grupo de não sei de quê. Está passando no Fantástico logo hoje, que ia ter uma matéria tão boa. Não sei quem, o time vai jogar, está jogando, não sei o quê. Eu quero notícia, eu quero ver o que aconteceu com o presidente. Como é que o presidente está reagindo a isso? E o que foi solto? Nós estamos aí, amados, ligados num monte de coisa, muito preocupados com essa terra, quando deveríamos estar preocupados com aquilo que merece a preocupação, que merece a nossa dedicação, que é a obra de Deus. Eu sei que nós estamos nessa terra e não há como fugir dela. E a Bíblia já fala a respeito disto. Não há como fugir. Mas nós não podemos nos envolver com ela. Nós temos que nos envolver com aquilo que é de Deus. Nós temos que nos envolver com aquilo que é de Deus. Amados, o que é importante realmente na nossa existência? Qual o grau de importância de Jesus na nossa vida? Qual o grau de importância? Será que nós temos alegria como está determinado aqui no texto? Será que nós temos alegria como está descrito aqui no texto? Eles tinham alegria. Alegria. Será que nós temos alegria em louvar, em adorar, em glorificar o Criador? Será que nós temos prazer naquilo que é de Deus? Irmãos, nós temos que observar o exemplo desse povo que souberam amar o Senhor e fazer a vontade de Deus. E certamente, queridos, eles viram a glória do Senhor. E no finalzinho do versículo 47, e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós estamos aqui, amados, com uma missão, e a missão é falar do amor de Jesus. A missão é viver Jesus. Se sobrar tempo, você vive para você. A nossa missão é colocar Jesus no lugar mais elevado, mais alto, para que todos possam ver. Se sobrar tempo, vivamos para nós. Nós temos que trazer essa mentalidade para dentro do nosso coração. Trazer essa mentalidade para dentro da nossa vida. O que é importante na nossa alma. Dia desses, amados, eu estava refletindo. Tempos atrás eu vi algo que eu achei muito interessante. A pessoa não tinha condições de ir para a igreja, porque sempre tinha um problema, mas estava sempre no clube social. Para ir ao clube, nunca tinha problema. Vamos contextualizar, isso já é um caso meio antigo. Muitos hoje não podem perder a academia. Vai lá, cansa, chega em casa cansado, cansada. Eu estou cansado, não dá para ir na igreja. Mas não pode perder a academia.
Entendeu? Muitos não podem perder um monte de coisa. E não perdem. Mas podem perder aquilo que é de Deus. Porque Deus entende. Porque Deus compreende. Porque Deus sabe das tuas dificuldades. Mero engano, amados. Deus não te chamou para esse tipo de justificativa. Deus te chamou, na verdade, Ele não te chamou, Ele te comprou. Vai além. Deus te comprou para ser dele. Deus te comprou. Nós não sabemos o que é ser escravo. Graças a Deus, nós não sabemos o que é ser escravo. Você nunca viu um escravo na tua vida. Graças a Deus também. Mas o escravo, irmãos, era apenas mais um animal no estábulo do rico. Era apenas mais um animal. Só para trabalhar. O dono não queria saber se ele estava com o dente doendo. E certamente o dente do escravo doía. O dono não queria saber se ele estava com dor de barriga por ter comido aquela comida ruim. E certamente acontecia isso. O dono não queria saber que ele estrepou o pé no espinho, limpando os cafezais da vida. E certamente muitos tinham seus pés machucados. Ele não queria nem saber. Eu paguei um preço, eu quero que você produza. Jesus não é dessa forma, mas só para que você compreender quão terrível era a escravidão. E o Senhor te chamou para ser só dele. Para viver só para Ele, mas com amor. Vivamos para o Senhor, amados. Experimentemos o Todo-Poderoso. Queridos, marcas de uma igreja avivada. A igreja primitiva, lá por volta do ano 30 da nossa época em Jerusalém. Aquela igreja que impactou Jerusalém, impactou a região, impactou os séculos, as gerações. Chegou a nós a sua história. E nos ensina como agradar o Todo-Poderoso. Eles viram o poder do Senhor no seu dia a dia. E eles temeram a Deus porque reconheciam o poder do Senhor. E diariamente, amados, eles estavam reunidos. Não tinha tempo ruim. A Bíblia diz que era diariamente. E quando a neve caía, diariamente eles estavam ali. Quando o sol esquentava, diariamente eles estavam ali. Não tinha tempo ruim. Diariamente eles estavam congregados para louvar, para glorificar o Senhor, porque eles entendiam quem era Deus nas suas vidas. Eles amaram o Senhor acima de todas as coisas, a ponto de abrirem mão dos seus bens para ajudar aqueles que ali chegavam, necessitados também da graça que eles haviam recebido. A graça era tão maravilhosa que eles entenderam que valia a pena abrir mão dos seus bens para que aqueles fossem alcançados. Essa é uma verdade que nós precisamos trazer para a nossa vida hoje, amados. Vivermos essa verdade do Senhor e experimentarmos o poder de Deus no nosso dia a dia. Amém? Vamos crescer na presença do Senhor. Vamos amar Cristo. Vamos ser de Cristo. Vamos nos dedicar completamente a Ele. E neste momento nós vamos fazer uma dedicação ao Senhor. Eu quero chamar a tua atenção para que você fale para Deus: Senhor, eis-me aqui. Aqui está o teu servo, a tua propriedade. Aqui está o teu escravo, Jesus. Usa-me conforme tu queres. A minha parte vou fazer, que é colocar-me à tua disposição. Fale com o Senhor dessa forma. Senhor, eu quero clamar que tu venhas mover na vida de cada um desses que estão aqui, para que eles possam serem tocados pelo Espírito Santo, que eles possam ver a tua glória, que eles possam experimentar o teu poder, que haja alegria, contentamento, que haja fervor nas suas vidas, meu Deus, que eles sintam, que nós sintamos prazer em te servir, em te adorar, em te glorificar, em louvar e bendizer o teu nome, Senhor, e testemunhar de ti, e falar de ti por onde quer que nós passemos, ó Deus. Que nós sejamos instrumento nas tuas mãos, para que a mensagem fique, para que nós possamos testemunhar de ti, Senhor. Oh Deus, abençoa a tua igreja, aviva a tua igreja, acorda teu povo, Senhor.
Acorda todos esses que hão de ouvir esta palavra futuramente, que sejam também tocados pelo Teu Espírito. Deus, desperta-me, acorda-me, Senhor, para que eu seja segundo a Tua vontade e viva segundo o Teu Espírito. Oh Deus, toma-nos nas Tuas mãos. Eu clamo, Pai, abençoa o Teu povo, sustenta o Teu povo, meu Deus. Oh Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Aleluias, amém. Oh glórias. Mensagem 880